Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar sobre vias de administração, tá? Então, vai ser uma das aulas um pouco mais longa, porque eu vou falar de várias vias de administração, não só da enfermagem, mas também de alguns outros profissionais. Lógico que eu não vou abordar todo, a parte de estética eu não vou estar abordando, mas em compensação, assim, não vou estar abordando muito. Mas eu vou falar de várias, tá? Então, até bom, né? Você que quer, né, também compreender um pouco mais a respeito. Lembrando que essas vias de administração, você só vai executá-las com um profissional de saúde, certo? Nada de tentar fazer após conhecimento e de uma maneira irresponsável, tá? Então, meu nome é Tarsila Rabelo, sou enfermeira, sou professora de enfermagem, tenho especialização em nefrologia e enfermagem do trabalho, urgência e emergência, gestão hospitalar, tá? E UTI neonatal e pediátrica. Sou editora e classificadora de risco Manchester, tá? Sou, né, mestranda em gestão de cuidados da saúde, sou secretária estadual do Mais Ceará, sou auxiliar técnica em enfermagem, sou enfermeira, sou política brasileira filiada ao PCdoB. Aqui minhas redes sociais, mais o canal Enfermeira Tarsila é o canal educativo. Os objetivos é atualizar sobre assuntos técnicos referentes à farmacologia. Recomendamos a todos os profissionais e estudantes a leitura dos manuais específicos. O conteúdo deste slide tem como referências bibliográficas os manuais do COFEM. Primeiro, curiosidades, atenção. Catéteres. Eu tenho aqui, né, a programação de, no máximo, até 72 horas, se for de Teflon, e poliuretano, se for até 96 horas, tá? Eu tenho catéter de Schwann-Ganz até 5 dias, tá? E tenho catéteres de PIC, não é pré-programada, catéteres neonatais e pediátricos até o final, exceto se houver problema, e umbilicais, arterial 5 dias e venosos 14 dias, tá? Então, para você ter uma noção, troca de equipe de infusão contínua de 72 a 93 horas, infusões intermitentes 24 horas, nutrição parenteral 24, emoções lipídicas 24, a administração de sangue e hemoderivados, proceder à troca a cada bolsa. O sistema de infusão deve ser trocado na suspeita ou confirmação, né, de infecções, tá? Então, é muito interessante você saber, observar o caso de infecções, né, hospitalares, tá? Infecções que venham a causar danos ao paciente, tá, gente? Então, é bem interessante você saber que as infecções primárias de corrente sanguínea, tá? Então, infecções primárias de corrente sanguínea, hoje, é aquela antiga frase que eu digo, infecção hospitalar. Então, infecção primária de corrente sanguínea, tá? Então, a gente foca mais nela, são aquelas infecções como consequências, né, sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário identificado. Há dificuldade de se determinar o envolvimento do catéter central na ocorrência de infecção primária de corrente sanguínea, tá? Então, vamos continuar. Quais são os componentes de uma prescrição? Ele tem a prescrição manuscrita, digitada e informatizada, e o componente da prescrição tem dieta, medicamentos, procedimentos, exames e recomendações, tá? Então, aqui são exemplos de prescrições, qual seria a melhor, né, dependendo da situação, mas a melhor que tem, né, é a digitada e informatizada, né? Você vai conhecer a bula, nessa bula tem que estar bem direitinho, né? Nada de termo técnico e a letra grande, tá certo? Vai conhecer na bula. O nome do medicamento tem que estar bem legível, se ele é genérico, enfim, tá? Tem que ter o princípio ativo da medicação, ok? Aí, no caso, tem uma reação adversa, o que é que o medicamento, ele causa de reação adversa no organismo, ok? Então, aqui nós temos as formas farmacêuticas. Aqui você vai ter descrito lá na bula a forma, se é cápsula, grade, comprimida, emulsão, enfim, e a fórmula, né? Também chamada de composição, informa também o que contém cada medicamento, ou seja, cada um dos componentes em que quantidade.
Enfim, no caso aqui, nós temos as informações ao paciente. São orientações a serem dadas ao usuário do medicamento, como prazo de validade, onde guardá-lo, também é bem interessante também se guardá-lo em geladeira, né? Eu não sei se dá para abordar nessa disciplina os cuidados da geladeira, tá? Mas se não der, lá em saúde coletiva você vai ver um pouquinho sobre essa geladeira, quais são os cuidados que eu tenho que ter com essa geladeira. Eu não posso misturar essa geladeira com comida e medicamento, tem que ser só medicamento, se for a nível de posto de saúde, de farmácia, de hospital. Tá em casa que as pessoas não estudam, né? Enfim, ao abrigo da luz, etc. Manter longe do alcance das crianças. As informações técnicas ou ações de propriedade, indicam a ação que o medicamento causará no organismo, grupo farmacológico, etc. Certo? As indicações, você vai dizer o paciente, no caso, bem direitinho, sobre essas indicações. Indica qual tipo de casos deve se usar tal medicamento. Exemplo, esse medicamento deverá ser utilizado em caso de febre, mal-estar e dispneia, né? Contraindicação. Indicam problemas, sintomas, doenças, também, que, entre outros, que o paciente apresenta antes dos medicamentos, certo? Tem que perguntar ao paciente, né, se ele tem alguma coisa, mas não deverá fazer uso do mês. Por exemplo, contraindicação. No caso, em pacientes que apresentam, né, úlcera péptica, ou em pacientes com hipersensibilidade ao medicamento, ou seja, pacientes que tenham esses problemas não deverão utilizar esse medicamento. As precauções, né, as precauções que eu falei, foi muito aqui, né, menina? São cuidados que se deve tomar durante o uso do medicamento, por exemplo, recomenda-se ingerir com água, evitar bebidas alcoólicas, suspender o tratamento se houver hemorragia, e a posologia, indica qual a dose do medicamento a ser administrada. Alguns citam a dose máxima diária, que nunca deve ser ultrapassada. Exemplo, adultos, a dose inicial é de 100 miligramas, a dose subsequente deve ser de 50 miligramas de 8 a 8 horas, dose máxima. Eu também tenho, também é bem interessante, a superdosagem. Também indica, no caso, as orientações. E você tem que dizer bem direitinho para o paciente, para o familiar, o que fazer no caso dessa intoxicação. Como, por exemplo, não induzir ao vômito, procurar um médico, ou os sinais de superdosagem mais comuns são náusea e vômito. No caso, consta o nome do endereço cadastral, né? Então, o nome do fabricante tem que estar bem direitinho. Essas coisas no conselho, certo? De farmácia, né? Tem que estar tudo bem direitinho. A bula, o que a maioria não sabe é que existem erros nela, tá certo? São alguns produtos que não trazem todas as informações, né? Ou as trazem completas. Podemos dizer que não existe medicamento sem efeitos colaterais. Porém, algumas bulas não os trazem. As vias de administração, certo? Eu tenho via de administração, então, essas vias de administração, eu coloquei aqui algumas, para você entender que eu tenho, de acordo com o rompimento e integridade do epitélio, né? Mas, de antemão, eu tenho vias naturais, vias não naturais, de acordo com a ação via local sistêmica, e de acordo com a via sistêmica, interais e parenterais, tá? Então, eu coloquei aqui algumas. Via de administração sistêmica e local, a sistêmica pode ser interal, parenteral.
E aí a interal via oral, sublingual retal, e a parenteral via intravenosa, subcutânea e intramuscular, tá? Então, a local seria a tópica, via nasal, via epidêmica, enfim, tá? Pele mucosa. Aqui eu coloquei algumas vias de administração, mas são poucas. Eu vou abordar algumas coisas a mais. Aqui eu coloquei via de administração, padrão de absorção. Então, é variável, feita por vários fatores, né? As vantagens e desvantagens, certo? Então, aqui na via oral, eu coloquei que os alimentos podem interferir na absorção, tá? Então, via oral, ela é variável, feita por vários fatores. As vantagens, via de administração mais segura e mais comum, conveniente, econômico. Desvantagens, absorção limitada de alguns fármacos, os alimentos podem interferir na absorção, é necessária a adesão do paciente, os fármacos podem ser biotransformados antes de serem absorvidos sistematicamente na intravenosa, a absorção não é necessária, as vantagens podem ter efeitos imediatos, ideal para dosagens de altos volumes, adequada para substâncias irritantes e misturas complexas, valiosa para situações de emergência, né? Permite a titulação da dosagem, ideal para fármacos proteicos de alta massa molecular e peptídeos. E as desvantagens, imprópria para substâncias oleosas. A injeção em bolos pode resultar em efeitos adversos. A maioria das substâncias devem ser injetadas lentamente. São necessárias técnicas de asepsia bem restrita, tá? Subcutânea, no caso da subcutânea, teve algumas mudanças, mas enfim, tá? A subcutânea vai depender do diluente do fármaco, tá? Um padrão de absorção. Soluções aquosas imediata, preparações de depósito, liberação lenta e prolongada. As vantagens, adequada para fármacos de liberação lenta, ideal para algumas suspensões pouco solúveis, tá? E as desvantagens, dor e necrose se o fármaco é irritante, inadequado para fármacos administrados em volumes elevados. A intramuscular depende dos diluentes. No caso, depende do diluente do fármaco. Soluções aquosas imediata, né, a padrão. Preparações de depósito, liberação lenta e prolongada na subcutânea. A vantagem adequada para fármacos de liberação lenta, ideal para algumas suspensões pouco solúveis. E a desvantagem, dor e necrose se o fármaco é irritante, inadequada para fármacos administrados em volumes elevados. A intramuscular depende dos diluentes do fármaco, soluções aquosas, né, imediata, padrão de absorção, preparações de depósito, liberação lenta e prolongada. A vantagem, adequada se o volume é moderado, adequada para veículos oleosos e certas substâncias irritantes, preferível é via intravenosa, se o paciente deve se auto-administrar. Desvantagem, afeta certos testes de laboratório, creatinoclinase, quer dizer, creatinoxinase, pode ser dolorosa, pode causar hemorragia intramuscular, evitar durante o tratamento com anticoagulante. Eu tenho uma via transdérmica, adesivo, lenta e prolongada. A indicação evita o efeito de primeira passagem, conveniente indolor, ideal para fármacos lipofílicos, certo? Afinidade por gordura, né? E que tem baixa biodisponibilidade oral, ideal para fármacos que são eliminados rapidamente no organismo. Alguns pacientes são alérgicos aos adesivos, o que pode causar irritação. O fármaco deve ser muito lipofílico. Pode causar atraso no acesso ao local de ação farmacológica, limitada a fármacos que podem ser tomados em doses pequenas diárias. A retal, errática e variável. A vantagem, evita parcialmente o efeito de primeira passagem, evita destruição pela acidez gástrica, ideal se o fármaco causa êmese. Êmese é vômito, ideal para pacientes com êmese ou comatosos. O fármaco pode irritar a mucosa retal, não é uma via bem aceita. A inalatória pode ocorrer absorção sistêmica, o que nem sempre é desejado. A vontade de absorção é rápida, pode ter efeito imediato, ideal para gases, eficaz para pacientes com problemas respiratórios. A dose pode ser titulada. Se o alvo do efeito se localiza nos pulmões, são usadas doses menores.
comparando com as que se usariam por via oral ou parenteral, menos efeitos adversos, né, sistêmicos. Principal via de adictos, o fármaco pode acessar rapidamente o cérebro, desvantagem. Os pacientes podem ter dificuldades em regular a dose, alguns pacientes têm dificuldade no uso dos inaladores. A sublingual depende do fármaco, né? Então, poucos fármacos, por exemplo, nitroglicerina, tem absorção sistêmica direta e rápida. A maioria dos fármacos tem absorção incompleta e errática. A vantagem evita o efeito de primeira passagem, evita a destruição pela acidez gástrica, mantém a estabilidade do fármaco, porque a saliva tem pH relativamente neutro, foi mal. Pode causar efeitos farmacológicos imediatos. Então, a desvantagem limitada a certos tipos de fármacos, limitada a fármacos que podem ser tomados em pequenas doses e podem perder parte do fármaco se deglutido. Então, vamos lá. Ampolas e frascos ampolas. A, medicamento em ampolas. B, medicamento em frasco ampola. O que é que você acha? Você acha que tem mais medicações em ampolas ou em frascos ampolas? Ampolas é esse e frascos ampolas é esse. Ai, ai. Mais medicações são produzidas como ampolas, tá? Então, a ampola contém doses únicas de medicamento injetável de forma líquida, estão disponíveis em vários tamanhos. Uma ampola é feita de vidro com um gargalo estreito, que é quebrado para permitir o acesso ao medicamento. Um anel colorido ao redor do gargalo indica onde a ampola foi previamente entalhada, para que seja quebrada facilmente. O medicamento é retirado facilmente da ampola, aspirando-se o líquido com uma agulha de filtro e seringa. Nem todas, né, nem todos têm, né, da cor ambar, né? Enfim, esqueci de colocar o Nzinho aqui. Protege medicações fotossensíveis. Frasco ampola, um frasco ampola é um recipiente de plástico ou de vidro, tá? No caso, em doses únicas ou múltiplas com um lacre de borracha no topo, certo? Depois de abrir frasco ampola de dose única, você deve descartá-lo, independente da quantidade de medicamento utilizado. O frasco ampola de múltiplas doses contém várias doses de medicamento e pode ser utilizado outras vezes. Ao usar um frasco ampola de múltiplas doses, data e com o frasco ampola aberto, certo? Então, é bem interessante você o rótulo. Então, verifique quanto tempo está aberto, este frasco ampola pode ser utilizado, né? E o cuidado no armazenamento de acordo com as políticas da instituição. Frascos ampolas que ultrapassem o tempo permitido pela política da instituição devem ser descartados adequadamente. É um tipo de invase menos recomendado, certo, gente? Então, para a gente continuar aqui, tá? Então, nós vamos fazer a diferença. O que, é que você acha no seu caderno? A diferença de flaconete, de ampola e frasco ampola. Então, faça aí no seu caderno essa diferença aí nas vias de administração, ok? Então, a gente, né, no caso da aula aqui, essa aula aqui, certo? Essa aula aqui que a gente está vendo sobre as vias, que é a primeira aula, então, você deveria ter, né, feito essa atividade aí, né, de ampola e frasco ampola. Parenteral, né? Vias de administração parenteral, são as vias injetáveis, ok? Vamos continuar. A endovenosa, certo, gente? Ela tem 100% de absorção. É a principal via de escolha, né? Devido à rápida absorção, certo? Porque uma vez sendo administrada, é logo absorvida, certo? Então, é específica para emergências e alguns tipos de medicação ou dieta parenteral. Observar a posição do bisel, que é para cima, introduzir a agulha com ângulo de 15 a 30 graus de uma só vez e aspira, né? Então, a curiosidade permite a administração de medicamentos diretamente da corrente sanguínea, através de um acesso venoso, superficial ou profundo. A solução a ser administrada deve ser líquida, transparente, não oleosa e não deve conter cristais visíveis em suspensão. É utilizado quando há necessidade de concentrações sanguíneas elevadas e efeitos imediatos do medicamento.
através de uma única dose ou infusão contínua. Pela via venosa, a absorção do medicamento, a solução é imediata e completa, e a resposta do paciente é rápida, garantindo completa biodisponibilidade e controle estrito sobre a quantidade administrada e o nível mantido no sangue do paciente. Esta via não apresenta o efeito de primeira passagem pelo fígado, e grandes doses de substância podem ser fornecidas em fluxo sanguíneo contínuo. A curiosidade é que a via intravenosa ou endovenosa. Por esta via são administrados medicamentos que são prejudicados pelo suco gástrico mal absorvido, pelo trato gastrointestinal, ou são dolorosos ou irritativos quando administrados por injeção intramuscular ou subcutânea. Deve ter cuidado com as doses e volumes administrados. A toxicidade e a sobrecarga hídrica são imprevisíveis, devendo ser monitorada e observada atentamente. A maioria das drogas são hidrossolúveis, se distribui por todo o líquido extracelular, posteriormente atinge seu receptor com reduzido nível sanguíneo. Parenteral objetivo é hidratar, soroterapia, transfundir hemocomponentes e hemoderivados, administrar medicações e nutrição parenteral, periférica e total, realizar tratamentos de quimioterapia e hemodiálise, coletar sangue para os meios de diagnóstico em geral, medir pressão venosa central e administrar medicações e obter resposta rápida. A parenteral, né, via de administração, veias do pé, catéter PIC, tá? Às vezes, mão dos pés é o seguinte, em criança até que é indicado, mas adulto não, tá? Adulto a gente não funciona mais nos pés, tá certo? Cabeça de criança também não. Professora, mas eu já vi. Sim, você já viu, mas é um último recurso. Não se tem outra meio, modalidade de ser administrado o medicamento, porque causa trauma em criança, tá bom? O catéter PIC, certo? Catéter central inserido perifericamente, você só vai manipular esse catéter se utilizar seringas de 10 ou 20 ml. Seringas de 1 ml ou menor que 1 ml, de 3 a de 5, você não pode utilizar em PIC, catéter central inserido perifericamente, tá? E você nesse catéter é enfermeiro, tá certo? Capacitado. Catéter venoso central de inserção periférica de longa permanência é confeccionado de material macio e flexível, silicone ou poliuretano, indicado para pacientes em uso de terapia intravenosa com drogas vasoativas, nutrição parenteral prolongada, antibiótico-terapia, infusões hipertônicas, entre outras. O catéter venoso umbilical, ele progride para o ramo esquerdo da veia porta, o ducto venoso e a veia cava inferior, onde deve ficar posicionado. É indicado para a infusão de líquidos e medicações, coletar amostras de sangue ou realizar exsanguíneo transfusão. Via intramuscular é a administração de medicamentos no músculo e é um procedimento frequentemente realizado na prática de enfermagem que envolve uma série de decisões complexas relacionadas como volume, medicação a ser administrada, técnica de administração, seleção do local, dispositivos, idade, constituição corpórea, evitar tecido cicatricial ou endurecido e condições pré-existentes, tais como distúrbios de coagulação. Requer que o profissional possua conhecimento de diversas áreas, dentre elas anatomia, fisiologia, farmacologia, bem como habilidade técnica que resultem em uma prática segura e livre de riscos. Se ao aplicar a injeção surgir sangue na seringa, deve-se retirá-la e refazer. Músculo deltoide, tá? Aqui é o local de aplicação que nós vamos aprender na prática, tá certo? Então, na verdade, gente, eu não gosto de fazer essa medição aqui com esses 3 dedinhos, tá? Mas é uma média isso aqui, tá? O músculo é um pouco triangular, tá? E, no caso aqui, eu passo o nervo axilar aqui por debaixo. Então, tem que ter muito cuidado, né, para não atingir esse nervo, tá? A intramuscular, utiliza-se o medicamento injetando direto no músculo, pode ser no músculo, claro. Medicação oleosa e aquosa e amenovir. Locais deltoide, glúteo, baixo lateral da coxa, tá? Foi uma corrida de portuguesinho, tá? Normal, acontece. Ventroglúteo, exemplo, bezetacil, intramuscular, noriculum intramuscular profunda, né? Enfim, meu dedo tá horrível, né? Hoje, tá atacando aqui. Observa a posição do iseu, lateralizada para baixo, introduzir toda a agulha em um ângulo de 90 graus de uma só vez. Local, volume vezes objetivo, tá? Administrar medicações
de ação rápida, porém não imediata, com volume até 4 ml, aplicar sobre substâncias irritantes, sempre profundamente no músculo, introduzir substâncias de difícil absorção, como metais pesados, medicamentos oleosos e demais substâncias consideradas consistentes. Nós temos aqui a idade, e aí nós temos o músculo deltoide, ventroglúteo, dorso glúteo e vasto lateral. De antemão, o vasto lateral utilizado para todas as idades, sem sombra de dúvida, tá? As crianças, a partir de 3 anos, é que vão começar a iniciar no ventroglúteo e no dorso glúteo, tá? E não antes do que isso. Então, crianças de 3 a 6 anos, a partir de 3 anos de idade, segundo, eu tirei essa tabela aqui, né, do artigo do Corém, ventroglúteo e dorso glúteo, tá? A partir daqui. O músculo deltoide é para ser utilizado a partir dos 6 anos de idade. E a gente não vê isso, a gente vê bem antes do que isso sendo utilizado o músculo deltoide, que é o do braço, tá? Então, gente, você que trabalha aí, né, tem atenção em relação a isso aqui, tá? Então, mas tem uma vacina que vai ser na criança, baixo lateral, sem sombra de dúvida, não tem então onde correr. Né? E aqui tem os volumes, né, minto, né, tem os volumes máximos de cada local, tá? Então, exemplo, no adulto, o deltoide só até 1 ml, e ventroglúteo, dorso glúteo e baixo lateral é 4 ml, entendeu? Uma criança prematura, 0,5, tá? Então, tem que ter cuidado, né, em relação a isso aqui. Vai ter medicação que vai ser de 1 ml no prematuro? Vai, eu vou ter que dividir nos 2 baixos laterais, tá? Ok? Músculo do dorso glúteo, então eu vou aplicar nessa região aqui, quadrante superior externo, tá? Quadrante superlateral, que é o quadrante superior externo, o local da aplicação, e aqui passa o nervo ciático ou isquiático, tá? De acordo que aqui você faz essa medição, tá certo? Você aplica aqui também, se você quiser fazer essa medição aqui, enfim, tá? Então, o ideal, gente, é você aplicar bem longe, tá? Então, região ventroglútea, ou local, né, da técnica de Rochester, né, uma coisa assim, enfim. Então, você vai pegar a sua mão, que, vamos supor, a perna aqui à esquerda, a mão aqui, né, seria a mão direita, tá? Perna esquerda, mão direita, é o contrário. Perna direita e mão esquerda. E você vai fazer um V, né, nesse dedinho aqui, e aplicar no local bem aqui. É o local mais seguro, onde passa, né, longe de grandes nervos, né, grandes vasos, tá? Músculo baixo lateral da coxa, escâmbio na área preconizada pela literatura para a realização de injeção intramuscular na região anterolateral da coxa, tá? Técnica em Z, que é o que a gente deve fazer na região ventroglútea e na região do dorso glúteo. A técnica em Z para ser feita nesses 2 locais, tá certo? Ventroglútea e dorso glúteo, tá? Então, você fura o paciente, administra a medicação e isso, ao mesmo tempo, segurando o tecido gorduroso, tecido subcutâneo, tá? E aí, quando você tira a agulha, você coloca o tecido no canto e olha se a medicação ela não vai extravasar, tá certo? Então, você puxa a parte epidérmica, pandérmica, tá? Puxando e coloca no canto de novo. Então, a via subcutânea também a gente faz a prega do local de aplicação, não precisa mais aspirar, você faz a prega. A medicação é introduzida na região subcutânea ou hipodérmica, e você tem uma absorção lenta através dos capilares, de forma contínua e segura, e é apropriada para a administração de soluções não irritantes, em um volume máximo de 1 ml ou 2 ml, dependendo da literatura, que necessitam ser absorvidas unicamente, assegurando uma ação contínua, tá? Então, se faz a prega hoje, mas não precisa mais de aspiração. Mas por quê? Devido ao calibre das agulhas, hoje, que são bem ideais. Então, os locais mais utilizados para as injeções subcutâneas são os locais superiores da parte externa dos braços, no abdômen, entre os rebordos costais, e na cristilica, né? Além da região anterior das coxas e superior do dorso também. Mas existem outros locais também, tá? A injeção subcutânea, ela tem... Você nunca vai esquecer dos pontos de injeção. Velocidade média nos braços, velocidade sempre nos flancos, velocidade lenta nas coxas, tá? Velocidade rápida sempre na parte abdominal, tá certo? E velocidade nas coxas. O fenômeno de Arthus é uma reação intensa, passageira e que não deixa sequelas. Pode formar nódulos devido à injeção repetida de um mesmo local, conhecida por lipodistrofia, tá? Então, a via subcutânea é essa, desculpa o meu cachorro, que ele, infelizmente,
então dá para controlar a boca dele. A via subcutânea, você vai fazer o conchinho. Você só vai fazer esse conchinho e colocar o ângulo de 45 graus se esse paciente ele for desidratado, caquético, emagrecido. Se não, todos a 90 graus, tá certo, gente? Ou então a 45 graus, quando eu não tenho a agulha que é para subcutânea. Eu posso pegar uma agulha intramuscular e aplique por via subcutânea, aí eu vou ter que fazer essa angulação de 45 graus, tá? Mas de antemão, o ângulo é 90 sempre, tá? Então, via subcutânea, o medicamento depositado sobre a pele, o tecido adiposo, exemplo, heparina fracionada, clexane, insulina, buscopan simples, adrenalina. O objetivo é administrar vacina, medicações e anticoagulantes. Não aspirar, prevenção de lipodistrofias. Na verdade, hoje não aspira mais nenhuma, certo? Aqui eu coloquei na literatura quais são os pontos hoje que a gente deve aspirar, ou deve administrar, tá certo? Então, assim, nós temos aqui a região escapular também, que pode, porém, a gente não ensina o paciente porque ele não tem como se auto-aplicar atrás, tá? E por que tem esses númerozinhos aqui? Porque ele diz assim, prevenção de lipodistrofia. Então, eu acabo causando nódulos, né, causando inflamações, sinais logísticos, se eu ficar aplicando sempre no mesmo local, tá? Então, eu vou causar uma distrofia na parte lipídica. Então, você vai pensar com os dedos da pele no local de administração, correta posição das mãos no instante e aplicar a injeção. A seringa deve estar posicionada entre o polegar e o indicador da mão dominante, deixando a mão para cima, né? A mão para cima e o bisel indiferente. Inserir um único movimento, a seringa com a agulha, em um ângulo paranormais e obeso a 90 graus, e vai suas caquéticas magras, 45 graus, tá? Mas essas magras são bem magras mesmo. Deve-se considerar a faixa etária, o comprimento da agulha, a espessura de tecido subcutâneo no local de aplicação. Então, aqui, gente, vamos supor, as agulhas de 4 e 5 milímetros, né? Então, 90 graus, certo? Se faz a prega, faz sim, a prega se faz, certo? Agora, tem agulhas que é indispensável, com agulhas com calibres maiores. Então, calibres maiores vai ser indispensável fazer essa prega, tá? Então, de antemão, tá? Tem que ter só o cuidado com esse calibre da agulha, se faz o conchinho ou se não faz o conchinho, tá? Então, agulhas pequenas, gente, calibres pequenos, então acaba que nem precisando, tá? É dispensável, né? Dispensável, quer dizer, dispensável, né? Não tem necessidade. E aí, dispensável que tem que fazer, certo? Então, no caso, para vocês terem uma noção, aqui é um conchinho. Tá fazendo conchinho, tá? E tá se auto-aplicando aqui, tá certo? Via intradérmica. Essa via é muito restrita. Aqui sou eu, tá? Linda, maravilhosa, nessa forma sensual. Usada em pequenos volumes, sendo a solução introduzida na câmara superficial da pele, chamada derme. Tem absorção muito lenta e o volume máximo é de até 0,5 ou 50 unidades, tá? 0,5 ou 50 unidades é a mesma coisa, tá? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, enfim, eu venho indicando, né? Nas minhas vias injetáveis, né? Porém, na vacina, BCG, o teste PPD, utilizamos 0,1 ml ou 10 unidades. Via intradérmica. Os locais mais utilizados para as injeções intradérmicas são face anterior do antebraço esquerdo, por ser pobre em pelos, com pouca pigmentação, pouca vascularização e de fácil acesso para a leitura. Inserção inferior do músculo deltoide direito, né? Inserção inferior é abaixo do músculo deltoide, tá certo? Olha aí nessa bebezinha, tá? Então, utilize a via intradérmica, pele para teste tuberculino, também para vacinas, BCG, prevenção da tuberculose, né? Miliar e meníngea. Então, as formas mais graves da tuberculose é a miliar e meníngea, não é a pulmonar, tá? Então, a tuberculose pulmonar, eu não tenho vacina para ela. Eu tenho para as formas mais graves da tuberculose. E BCG significa bacilo calmette-guerin, tá? Firmar a pele com os dedos, indicador e polegar da mão não dominante. Introduzir a agulha com o bisel voltado para cima, em ângulo de 15 graus com relação à pele do paciente cliente usuário. Introduzir somente o bisel para cima, aproximadamente 2 miligramas de extensão. Teste tuberculínico. Então, esse teste tuberculínico pode ser chamado de vários nomes, né? É o derivado proteico purificado, teste PPD, tá? Eu coloquei para vocês. Então, o teste tuberculínico, ele serve como simples método de diagnóstico para a tuberculose.
Então, o teste para tuberculose, né, chamado, né, de Mycobacterium tuberculose. A prova está indicada para a investigação da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculose, tá, no adulto, e na investigação da infecção latente e de tuberculose e doença em crianças. Também pode ser utilizado em estudos epidemiológicos. Então, quando se tem uma leitura maior de 5 milímetros, aí a gente vai avaliar se esse paciente precisa fazer o tratamento de tuberculose. Porque se essa criança tiver com uma dose recente da vacina, tá, BCG, vai dar alterado, vai dar mais, né? Mas uma pessoa adulta maior que 5 milímetros, ela tem que iniciar o tratamento para tuberculose. E menor que 5 milímetros, não. Só que nós temos também, se ela continuar sintomática, tem que ter outras avaliações por imagem, descarga, tá certo? Ok? E eu não posso fechar o diagnóstico só com apoio, tá bom? Tem que olhar para o paciente como um todo. Teste tuberculina, teste derivado proteico purificado, ajuda a identificar pessoas infectadas e que não tenham sintomas. É um método auxiliar em não vacinados, reator isolado, não diagnostica, tá? Então, aqui o bisel para cima, agulha paralela com a pele e com o bisel assim, né, para cima, e formando a pápula, certo? A intradérmica, né, administrar a vacina BCG intradérmica, bacilo Calmette-Guerin, em braço direito, obrigatório, e o teste PPD no antebraço esquerdo. Realizar a prova de hipersensibilidade com PPD, derivado proteico purificado, que é o teste tuberculínico no antebraço esquerdo. Entendeu? Aí eu tenho injeção 0,1 ml de PPD, né, nas unidades, unidade tuberculínica administrada, validade de 6 meses. Leitura de preferência até 72 horas após, tá? Então, tem que ser, 3 dias depois, a enfermeira que faz a leitura. A técnica de enfermagem ela pode aplicar, teste tuberculínico, a enfermeira ela pode, né, ler aí esse teste. Aqui são as fases da vacina, BCG, tá? Tem a pápula, isso caiu em prova, vez de concurso. Mácula, nódulo, tá? Abscesso, crosta, né? E a cicatriz, tá? Então, nós temos a pápula, a mácula e o nódulo, tá? Depois do nódulo, o abscesso, crosta e a cicatriz, tá? Fase da BCG, que a gente já falou aqui para vocês, tá certo? Então, tá aqui, já tá, né? No processozinho, né? No caso de uma crostasia, né? Já tá. Então, já foi pápula, mácula, né? Nódulo, né? Um nódulozinho aqui, então. Nódulozinho aqui, tá? Ainda não tá nem na crosta, né? Um nódulozinho, tá? Ó, nódulo, tá? Nódulozinho. Isso que já tava no abscesso, mas tá no nódulozinho, tá? Então, continuando. Via hipodermópolis, essa via a gente deixa para o enfermeiro fazer, apesar de que o técnico tem competência sim para fazer também, porém não dá tempo de treiná-lo em 2 anos, né? Porque são muitas vias, muitas atividades, enfim, mas eu posso treiná-lo ele com um curso de capacitação, não tem problema. Essa via hipodermópolis, ela é conhecida também como administração de fluidos. Ela é utilizada para pacientes paliativos, certo? Pacientes que estão, para a gente confortá-lo, certo? Via subcutânea. Trata-se de uma prática antiga e teve seu primeiro relato em 1913, mas por conta dos eventos adversos decorridos, com sua utilização inadequada, como o uso de soluções hipertônicas, a prática passou a ser inutilizada. Na apostila de vocês, tem as medicações que pode e que não pode, tá? A via subcutânea absorve até 1.500 ml nas 24 horas, por sítio de punção. Não é na veia isso aqui, tá? Hipodermópolis, hipoderme, esse é subcutâneo, tá? Os estudos recomendam que seja substituído o catéter agulhado a cada 5 dias e o catéter não agulhado a cada 11 dias, tá? Todavia, a Anvisa, no intuito de estabelecer um padrão, preconiza a troca do sítio de punção a cada 72 horas. Recomenda também que se escolham regiões com maior quantidade de tecido subcutâneo, tá? Que são os volumes, os locais de aplicação, hipodermóclise, tá? Então, eu tenho aqui as regiões, né, deltoideana, subclavicular, a escapular e a abdominal, e a anterolateral da coxa também, pode ser essas aqui, tá? Então, o catéter subcutâneo e o catéter agulhado deve ser inserido com o bisel para cima, em um ângulo de 30 a 45 graus, em relação à pele. Se houver fluxo de sangue, o catéter deve ser retirado para a realização de uma nova punção. Regiões de punção deltoidiana, subclavicular, escapular, abdominal, anterolateral da coxa. Então, o enfermeiro é habilitado para a realização de punção intraóssea, né? Então, o enfermeiro pode puncionar uma intraóssea, só que tem que ter alguns cuidados. Se você puncionar no osso e não conseguir atingi-lo, você não pode puncionar
no mesmo osso uma segunda punção. Você tem que ir para um outro osso tentar uma segunda punção, com risco de fratura do osso, certo? Segundo, técnica totalmente estéril, certo? E você tem que fazer o curso de 2 em 2 anos para você se capacitar em relação à intraóssea. Então, essa intraóssea, ela não é um acesso logo de primeira escolha, uma parada cardíaca, certo? Então, depois da punção venosa não ter tido êxito, nós vamos para a intraóssea. É um acesso intravenoso indireto na medula óssea, porque a medula óssea acaba no sistema circulatório. A punção intraóssea é um procedimento emergencial que permite a administração na maioria dos medicamentos utilizados em emergências quando não se consegue um acesso venoso periférico, principalmente em casos de hemorragia e em situações de trauma. A intraóssea pode ser usada com segurança em diferentes locais de punção, em pacientes adultos e crianças com um risco muito baixo de complicações, sendo a mais comum o derramamento de fluidos, né? Aí nós temos a intraóssea, pode permanecer por apenas 24 horas, caso não obtenha sucesso no acesso intraósseo, a primeira tentativa, é contraindicado realizar segunda tentativa, no mesmo osso, por risco de fraturas ósseas e extravasamento de líquidos, que por sua vez pode resultar numa síndrome compartimental. Além disso, não é preconizado que se faça o acesso intraósseo em caso de queimadura ou infecções no local da punção, doenças ósseas ou fraturas por esmagamento, principalmente bacilo. A inferal, via oral, seguro, conveniente e econômico esta via, porém tem patologias do sistema gástrico, não podem fazer uso. É uma via mais prescrita, é a via mais prescrita de fármacos. Como desvantagem também é a presença de alimentos e medicação, pode dar interação medicamentosa. Exemplo, tetraciclina de leite. Você sabia que há medicações que não devem ser maceradas, pois algumas apresentações formuladas para liberar os compostos farmacológicos gradualmente no decorrer das horas? Qual o método alternativo? Comunique à enfermeira do setor ou ao médico plantonista para obter outros meios de administração de certos medicamentos, como em uma via endovenosa, por exemplo. Da via gástrica, né? Eu tenho aqui, deixa eu até ajeitar aqui para vocês, tá? Eu estou passando aqui, não estou ajeitando. É até bom ajeitar. É gastrostomia. Gastrostomia, tá? Vou ajeitar aqui, porque ficou errinho de português, a gente vai, depois conserta, e acaba não consertando. Jejunostomia, administração de medicamentos, via gastrointestinal, e sonda nasogástrica, estômago, orogástrica e nasoentérica, duodenal, jejum. Vamos lá, vamos respirar e explicar um pouquinho isso aqui. Vou começar logo com a orogástrica, né? Da boca até o estômago. A orogástrica, para pacientes que, vamos supor, acidentes, com traumatismo crânioencefálico, que eu não posso passar nasogástrica, porque pode elevar a pressão da PIC, né? Pressão intracraniana. Então, eu passo uma sonda da boca até o estômago. A sonda nasogástrica é do nariz até o estômago, tá? E a nasoentérica é do nariz até a porção do intestino, tá? Duodeno ou jejum, ok? A gastrostomia é a sonda diretamente no estômago. Jejunostomia é a sonda diretamente no jejum, no intestino, ok? Então, aqui a nutrição enteral, eu tenho menor que 4 semanas e maior que 4 semanas. A curto prazo e a longo prazo, tá? Eu tenho os riscos aqui, tá? Ok? Então, maior que 4 semanas, né? Risco de aspiração, tá? E sem risco de aspiração. Então, os medicamentos são administrados diretamente para a mucosa gástrica ou intestinal através da sonda naso ou orogástrica, sonda de gastrostomia e jejunostomia. Os medicamentos devem ser administrados sob forma líquida ou os comprimidos amassados e diluídos. Gastrostomia, aqui é um quebra-galho, a sonda verdadeira de uma gastrostomia não é essa, gastrostomia, não é essa, tá certo? Aqui uma sonda vesical de urina, que eles fizeram adaptação para a barriga, enfim, tá? Aqui uma sonda nasointeral, tá? 2 viazinhas, tipo um Y. E aqui, eu não aconselho você colocar three-way aqui, mas, no caso aqui, ela colocou para facilitar, né, a lavagem aqui da sonda, tá? O ideal seria colocar todas as dietas em bomba de difusão contínua e identificar essa dieta, tá certo? A via retal é a solução de glicerina, posição do paciente em decúbito lateral esquerdo modificado, com as pernas fletidas, que se chama posição sinis, tá? Posição sinis, que é decúbito lateral esquerdo modificado, em forma de edema, enteroclisma ou
Protóclise, vale, quase não sabe. Retal, sua indicação é impopular e desconfortável. Absorção local, absorção rápida. Lembrando que o ideal, se for aplicar mais que 1.000 ml de volume, o ideal é colocar o paciente para hidratação venosa, tá? Ele pode desidratar, porque essa medicação desidrata muito. Posição Foley, para a administração de medicamentos, e posição semi-Foley, certo? Ok? O ideal para uma dieta é posição Foley, certo? Via tópica, tá certo? Via tópica ou por administração epidêmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele ou em áreas de superfícies diferidas, com efeito local, tais como pomadas, cremes, sprays, loções colutórias, tá? Pastilhas para a garganta. Via sublingual local, utiliza a medicação embaixo da língua para absorção mais rápida que a via oral. Pode ser antipertensivos, analgésicos, nitratos, isorbina, são absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos, e uma boa via para tratar a angina, nitroglicerina, e o medicamento vai diretamente para a circulação, sem passar pela parede intestinal e pelo fígado. A maioria dos medicamentos não podem nesta via por conta da absorção ser incompleta e errática. A administração do medicamento na cavidade oral para obter um efeito sistêmico ou local. A colocação do fármaco sobre a língua permite que ele se difunda na rede capilar e assim entre diretamente na circulação sistêmica. A administração, né, sublingual tem várias vantagens, incluindo facilidade da administração, absorção rápida, ultrapassagem do ambiente, gastrointestinal, hostil e capacidade de evitar a biotransformação de primeira passagem, ver discussão adiante. Né? A via bucal entre a bochecha e a gengiva é similar à via sublingual, tá? Uso gengival, administração do medicamento nas gengivas, tá? Otológico auricular, utiliza a medicação no ouvido em gotas, como antibióticos e corticoides, para otite externa, aguda ou crônica. É uma infecção da pele, no canal do ouvido, causada por micro-organismos. Podem usar pomadas externas. A via retal caracteriza por ser um objeto firme ou no formato de um projeto feito por uma substância que se liquefaz em contato com a temperatura corporal, liberando o medicamento no reto do paciente, sendo absorvido pela mucosa local, absorção rápida, posição simples. O supositório pode ser umedecido com água antes da infecção, para reduzir a tendência inicial da base de retirar água das mucosas, irritando os tecidos. Introduzir o supositório por via retal, pela parte mais afilada, pode deixar o supositório de glicerina atuar de 15 a 30 minutos. Não é necessário que o produto não é necessário que o produto se dissolva completamente para que produza efeito desejado, certo? Então, tem uma via ocular, pomadas, né, gotas, disco, medicação oftalmos. O disco já não está sendo mais utilizado, né? Mas ainda assim eu vou abordar, era utilizado para glaucoma na época, né? Pingar a gota de colírio no saco conjuntival e fechar o olho por 30 segundos, dar intervalo de 5 minutos para o próximo colírio. E não, eu tenho 2, 3 colírios, pingar um atrás do outro, aí não pode. A dose usual é de 1 centímetro de pomada, na hora que você vai colocar, existe pomada para o olho, aplicado no saco conjuntival, parte interna da pálpebra inferior. O disco aqui no Brasil ficou em desuso e serve para glaucoma. A via nasal, curtas nasais, pomada e spray nasal, tá certo? Então, tudo isso aí pode ser. Então, tem pomada? Tem spray? Tem, certo? Então, reclinar ou a ficar em uma posição de decúbito dorsal, com a cabeça inclinada levemente para o lado, afetado. Via vaginal, utilizada para a introdução do fármaco na mucosa vaginal, evita a passagem pelo sistema corpo-hepático, é uma área de grande irritação sanguínea, certo? Irrigação sanguínea, certo? Via tópico vaginal, os mais comuns são óvulos vaginais, um pouco maior que um supositório, constituído por uma substância fusiva, por exemplo, glicerina, a qual se deve acionar um dos princípios ativos. A administração do óvulo vaginal necessita que a mulher se deite pelas costas, afaste os joelhos e introduza o mais profundamente possível com o dedo, devendo manter deitada durante cerca de 5 minutos após a aplicação. Pode-se igualmente recorrer à utilização, né, de géis e cremes. Ele deve ser administrado através de um aplicador semelhante à seringa. Evita a passagem pelo sistema corpo-hepático, é uma área de grande irrigação sanguínea. A via endocervical também, na hora da prevenção, que é onde vai colocar o Lugol, né, e o ácido, né, para estar reagindo, né?
Então, a administração de medicamento no colo uterino, tá certo? A uretral é uma via de administração onde os medicamentos são aplicados na uretra. A via cutânea é efeito local, a substância é aplicada diretamente onde se deseja a aplicação, a sua ação. No caso de doenças oculares, doenças de pele e doenças alérgicas, exemplo, a ciclovir, creme usado no tratamento de herpes, cetoconazol, creme usado no tratamento de micoses. Via cutânea, tá? Mas eu tenho shampoo contra piolhos, tá? Eu também tenho também spray colocando os hematomas, certo? Uso dental, né? Aplicação de medicamentos nos dentes. Uso endossinusal, administração do medicamento nos seios da face para obter um efeito local, tá? Tem isso daí. Via transdérmica, que são as adesivas, tá certo? É um adesivo transcutâneo, tá? De nicotina, por exemplo. Esta via de administração proporciona efeitos sistêmicos pela aplicação do fármaco na pele em geral, por meio de um adesivo cutâneo. A velocidade de absorção pode variar de modo acentuado, dependendo das características físicas da pele no local da aplicação e da lipossolubilidade do fármaco. Essa via é usada com mais frequência para a oferta prolongada de fármacos, como o fármaco anti-anginose, nitroglicerina e o antiemético, escopolamina e os adesivos de nicotina usados para facilitar a interrupção do hábito de fumar, vias aéreas. Via respiratória, pode-se administrar um antibiótico, antisséptico ou anestésico na garganta de pacientes em forma de spray, e na boca e na garganta em forma de gargarejo ou pastilhas. A via endotraqueobrônquica, a administração do medicamento na traqueia e nos brônquios por instilação, certo? Via respiratória, as vantagens são quase instantâneas, absorção para o sangue, a ausência de perda hepática de primeira passagem, e no caso das doenças pulmonares, aplicação local do fármaco no ponto de ação desejado. Entretanto, a administração via pulmonar apresenta algumas desvantagens, controle insatisfatório da dose, método de administração pouco prático, em alguns casos, muitos fármacos voláteis e gasosos provocam irritação do epitélio pulmonar. A via respiratória ou inalatória são fosas nasais, até os brônquios, pequenas partículas líquidas ou sólidas geradas por nebulização ou aerossóis, tá? Seria a via inalatória ou pulmonar. A nebulização e vaporização utiliza esse aparelho nebulizador ultrassônico para ministrar medicamentos, inspirar pelo nariz e expirar através da boca. Exemplo, solução fisiológica, atrovente, Merotec. Aplicações na garganta, abrir bem a boca e apertar o spray, procurando atingir toda a parte da garganta, fechar a boca e procurar não engolir a saliva durante 1 a 2 minutos, e só beber água ou outro líquido após 30 minutos. Exemplo, salbutamol. A via intranasal é o tratamento local das patologias do nariz e das vias respiratórias relacionadas com as fossas nasais, com os seus perinasais, baseia-se na utilização de medicamentos líquidos que devem ser administrados sob a forma de gotas nasais ou através de um nebulizador ou spray, para tratar infecções e aliviar, né, a questão da congestão nasal. E a observação é a instilação de gotas frias no nariz pode desencadear espirros, certo? A aplicação sentar-se com as costas diretas, inclinar a cabeça para trás, introduzir a ponta do nebulizador no orifício nasal e apertar o nebulizador, ou acionar o aplicador até a administração da dose prescrita, enquanto fecha o outro orifício nasal e inspira através do orifício que acaba de nebulizar. Dentista, medicação intracanal simples e eficiente. Médico, via arterial, via intraarterial, via para medicamentos antineoplásicos, que permite uma dose mais alta próxima ao leito tumoral, o que torna o tratamento mais efetivo e menos tóxico em nível sistêmico. Via perineural, injeção do medicamento nas imediações de um ou mais nervos, né, pessoas que têm dores crônicas em nervos, a fixação do catéter contínuo estimulante traz bloqueio do nervo femoral. Via retrobulbar, alternativa da via sistêmica escolhida para anestesias locais, para cirurgias da catarata, transplantes e outras, é realizada através da injeção do anestésico na órbita, numa posição mais atrás do globo ocular. Próxima à inervação sensitiva e o furo do olho. Via peribulbar, anestesia peribulbar realizada através da injeção do anestésico ao redor da órbita, no equador meio do globo ocular. Via subconjuntival, injeção do medicamento por baixo da conjuntiva. Intratecal, raquidiano e subaracnoide.
A anestesia ela vai levar mais de 3 horas, né, para começar, né? São cirurgias que ele vai precisar que o efeito dure mais que 3 horas. É assim, ele vai precisar de que sejam mais de 3 horas, né? Então, é uma cirurgia mais profunda. A anestesia vai pegar o líquido cefalorraquidiano, né? Aqui por dentro. Já a anestesia peridural, ela vai até aqui antes, né? Então, tem aracnoide, a dura mater, aracnoide e a pia mater, né? A de dentro. Injeção e infusão do fluido cérebro-espinhal, tais como antibióticos, anestesia espinhal, tá? Pode ser administrado medicações e deixar o catéter nessa via. A via intratecal, o paciente pode estar deitado ou sentado, através da punção da coluna lombar, a droga é infundida, em geral, após o colheita de uma amostra de licor. No caso, se a pessoa tiver suspeita de, por exemplo, meningite, para exames, dentro da mais absoluta técnica séptica, as aplicações intratecais podem ser diárias a cada 3 dias ou semanalmente, dependendo do protocolo adotado, certo? Então, assim, intratecal, rapidinho no subaracnoide, você vê, tá? A peridural, a anestesia peridural é uma forma de controle da dor, baseada na administração de substâncias por via epidural, mais frequentemente anestésicos locais em baixas concentrações e analgésicos da classe de opioides, podendo a administração ser única e repetida em partes difundidas e continuamente. Aqui é uma coisa mais básica, anestesia que para durar até 3 horas, certo? É um mínimo detalhe. Via intraesternal, injeção do medicamento na medula óssea do externo, certo? Via intracardíaca, injeção intracardíaca ou via intracardíaca, é uma injeção, uma via de administração reservada ao ventrículo esquerdo, onde aplica adrenalina, por ser um procedimento de alto risco, só indicado em casos extremos, como uma ressuscitação. Eu só vi uma vez isso aqui, tá? Quando não conseguiu a intravenosa, não conseguiu a intraóssea, teve que ir para a intracardíaca, tá? Filmes não se baseiem por eles e não façam nada, pelo amor de Deus. Via intradiscal, injeção do medicamento no núcleo pulposo, o disco intervertebral, certo? Injeçãozinha aqui, tá? Via intrapleural, injeção do medicamento na cavidade pleural, lá no pulmão, onde reveste, tem a pleura visceral e a parietal, tá? Então, uma função pleural realizada nos espaços acima para infusão de solução salina, né? Via intravesical, a administração do medicamento dentro da bexiga, tá certo? Implante hormonal subcutâneo, pode ser inserido em qualquer parte do corpo, mas preferência é a região glútea, tá? Pode ser também nos braços, enfim. O procedimento dura cerca de 10 minutos em dolor. Entretanto, o local de inserção do paciente recebe anestesia local. Esse método, de modo geral, não apresenta restrições, pois de colocá-lo sobre a pele, a dose do hormônio previamente calculada, liberado na corrente sanguínea de maneira gradativa, pode se tratar de implantes hormonais homólogos ou bioidênticos. Este é um método bastante seguro, seus efeitos colaterais são significativos, menores do que os hormônios sintéticos. Via intraarticular, no joelho, como osteoartrite, é aplicado o fluido do Synvisc, né, que é para livre da dor. Como forma natural, absorve o impacto e os choques voltando para o movimento. Injeção do medicamento na cavidade articular. Periarticular, certo? No joelho, com osteoartrite, é aplicado o fluido, certo? Natural, impacto de choque. Injeção de medicamento numa cavidade articular também, só que é peri, né? Um pouco antes, certo? Então, aí nós temos aí também, tem uma via intra, né? Dentro, e periarticular ao redor. A intrasinovial, que é a sinovial líquido sinovial, injeção do medicamento nos tendões e bolsa sinovial, né, que é a bucite, o SAI, via intrauterina, também dentro do útero, anticoncepcional, obtida através da liberação contínua dos íons de cobre na cavidade uterina, o que aumenta a sua concentração na cavidade uterina, no muco cervical ou no fluido tubário. Tem DIU de cobre e DIU de hormônios, tá? Sem hormônios e com hormônios. O enfermeiro pode fazer exceção do DIU, sim. Aconselhamento, sim. Via intrauterina, a indicação diretamente dentro do útero, a administração do medicamento na cavidade do útero. Via intracervical, é um procedimento de inseminação artificial mais usado, é relativamente simples e mais barato, né, do que
A fertilização in vitro, né? A inserção intrauterina é efetiva para grupos selecionados de pacientes. A inserção intrauterina tem taxas de sucesso maiores do que a vaginal e intracervical. Seria até aqui. Porque ela coloca o sêmen próximo às tubas. Quando combinada ou com a estimulação ovariana, os resultados são ainda melhores, né? A intracavernosa, injeção do medicamento no corpo cavernoso. Eu não abordei nessa, mas também tem sprayzinho, tá? O sprayzinho é na parte tópica, tá? E eu tenho medicação também na via uretral também, tá? Via uretral, que é no pênis, tá? Eu não abordei aqui, mas tem. Via intraperitoneal, sobre a quimioterapia intraperitoneal. A quimioterapia intraperitoneal pode ser administrada em caso de câncer de ovário. Trata-se de uma forma de aplicação da medicação diretamente na cavidade abdominal, em doses mais concentradas. Injeção do medicamento na cavidade peritoneal, cavidade delimitada pelos dois esqueletos, peritônio, parietal, que reveste as paredes profundas do abdômen, e visceral, que envolve os órgãos abdominais, certo? Essa via intraperitoneal, o peritônio, ele, na verdade, gente, ele é muito importante. Ele também, além dele sustentar, ele também filtra, né? Então, é muito interessante o peritônio. Ele consiste numa membrana fina, serosa, responsável por revestir as paredes das cavidades abdominal e pélvica, também por cobrir a superfície dos órgãos localizados no interior dessas regiões do corpo. Por se tratar de membrana serosa, o peritônio possui forma de saco achatado e obriga uma serosidade capaz de amaciar o contato dos tecidos. Dessa forma, podemos dizer que a função central do peritônio é atuar na proteção e sustentação dos órgãos presentes na região abdominal e pélvica. A intralesional, administração por injeção ou outro meio do medicamento diretamente na lesão. Extra-amniótica, injeção do medicamento entre o córeo e a membrana exterior do óvulo, e o amnion, membrana fina que reveste o interior onde se encontra o feto, tá? Então, é colocada a medicação. Via intraamniótica, injeção do medicamento na cavidade amniótica, ou então uma biópsia, certo? Intralinfática, né? Sistema linfático, sistema de defesa, injeção do medicamento na via linfática. Outra coisa, para você se lembrar, que as amígdalas, o timo, o apêndice, né? Para depois dizer que ele serve para nada, ele serve sim, o baço, a medula óssea, né? Nódulo linfático, o íngua, né? A gente fala nódulo linfático, o íngua é no popular. Eles estão espalhados nos nossos corpos, eles servem como sistema de defesa do nosso organismo. Quando a amígdala não está mais servindo, por exemplo, está inflamando, o apêndice, enfim, que é retirado, né? Não quer dizer que vai ficar sem proteção, porque nós temos vários nódulos no corpo aqui, ó, tá? Para proteção também, tá certo? Acessos centrais, tá? Isso aqui é só curiosidades, a gente, na questão dos acessos, e no caso, o acesso venoso central, ele vai ter o distal e o proximal, tá? Então, o proximal e o distal, onde a gente vai estar colocando medicamentos, né? Enfim, a gente vai explicar melhor. Mas lembrando sempre que existe dieta na veia, que é a nutrição parenteral total, tá? E existe hemoconcentradas, que seriam sangue, enfim, derivados. Então, a gente não pode misturar isso aí, tem que ser separado as mídias, tá? Para fazer o teste do acesso central, tem que baixar o soro, que aí tem o retorno do sangue, depois do suco novamente, ok? Eu tenho também o método de alívio, que é a paracentese, quando está com cirrose, né? Que é feita pelo médico, o nome é paracentese, tá certo? E também eu posso colocar uma válvula quando a pessoa tem hidrocefalia, para, né, retirar esse líquido, derivação ventrículo-peritoneal, né? DVP, né? Interessantíssimo. É o sistema de drenagem do licor para outras partes do organismo, que geralmente é direcionado na região peritoneal. É um sistema utilizado no tratamento de hidrocefalia, ou seja, aumento de volume de líquido cefalorraquidiano. É um sistema de drenagem mecânico baseado em túbulos e um regulador de fluxo, né? Lembrando, é bem importante, né? O método de alívio também são as sondas, tanto de alívio como de demora, tá? Eu tenho aqui uma sondinha dentro da bexiga, tá? Então, o que é a diferença de cada uma, a indicação, tá? Uma usa e tem um alívio na uretila e a outra permanece, tá? Métodos de alívio também, pericardiocentese, retirada de líquido do coração, e toracocentese, retirada de líquido do pulmão. Catéteres, a anatomia deles, catéter siliconado, tá? Catéter flexível, a agulha pré-lubrificada, filtro, cápsula, tampa de cápsula, certo? E eu tenho aqui os fluxos de infusão de catéter flexível, as numerações,
de 24 a 14, lembrando que 24, apesar do número ser maior, o cateter é menor, e o 14 é a numeração menor e o cateter é maior, tá? Os scalpes, que são os números ímpares, os catéteres flexíveis são números pares. Aqui são números ímpares, lembrando que o catéter 27 é um número maior, mas porém a agulha é menor, e o número é menor, porém a agulha é maior, certo? Então, são números ímpares, certo? Aqui eu tenho a diferença de scalp e gel, tá? Aqui nesse negócio aqui, diz que até 72 horas, vai depender, pode ser até 96 horas, dependendo da marca, dependendo do material, tá? O café é de BD Nexiva, né? Um pouquinho mais caro, mas ele é uma mistura entre scalp e gel. É bem interessante, né? É mais seguro, mas, porém, eu vou ser sincera, muito difícil na prática. O Prime é cateter de hemodiálise, né? Eu vou estar colocando aí a heparina, tá certo? Em cada acesso. É o único acesso que, quando termina a medicação, termina a diálise, eu não posso salinizar ele com soro. Eu tenho que heparinizar o cateter. Então, o único cateter que eu heparinizo é esse. Esse daqui, o extensor, eu salinizo com soro. Eu lavo com soro fisiológico após a medicação. Aqui eu heparinizo, mas eu não pode entrar heparina na corrente sanguínea. Aqui pode entrar soro na corrente sanguínea, aqui não pode entrar heparina na corrente sanguínea. Então, cada vez suporta até 2,1 ml, né, de heparina, certo? Ok? Para você ficar feliz e satisfeito. Torneirinha 3 dias, que a gente vai, né, no caso, como é que se diz? Aprender, via de acesso do airlock e via de acesso de conexão do sleep, né? Do airlock e do sleep. O injetor lateral, membrana autocicatrizante, e pode ser utilizado sem desconectar, certo? Mas a gente mal usa isso aqui. O flush, que é a lavagem do acesso, com salinização, certo? Do acesso. E aqui eu tenho as seringas de 1 ml até 60, tem seringas menores que ml, se você não sabe. E aqui a duração de alguns dispositivos, tá? Que é bem interessante, tá? Aqui os calibres de materiais médicos hospitalares. Assistir os vídeos, aos filmes, a leitura, as referências. Tchau. E aqui tem umas atividades que aí você faz, tenta fazer, e no final tem uma gabaritozinho. Se tiver dúvida, é só me perguntar. Trabalho para casa, as letras, certo? De A até J, valendo 3 pontos. Manuscrito, numerar as palavras de 1 até 100, ou de 10 em 10. Título, caneta, o título de caneta azul e a resposta de caneta preta, ambas não porosas. Folha de ofício à massa. E tchau, e até mais. Certo, gente? Então, muito interessante. Lógico que tem mais vias de administração, que não são essas, certo? Mas eu peguei as principais. E espero ter ajudado vocês, certo? Nessa caminhada. E até mais.